E aí galera do Me Salva, agora que a gente já determinou o circuito equivalente de um transformador real, a gente vai falar sobre dois ensaios que a gente faz para determinar o valor daqueles parâmetros lá, x1, R1, Rm, xm que a gente viu. O primeiro deles é o ensaio de curto-circuito. Então, esse ensaio funciona da seguinte maneira. Tu vai ligar o secundário em curto e estabelecer uma corrente nominal neste. Tu vai medir V1, essa corrente aí de curto-circuito, e a potência com o uso de um vatímetro. E através dessas três grandezas, a gente vai determinar dois dos parâmetros do transformador. Então, olha só, esse aqui é o nosso circuito equivalente do transformador. No ensaio de curto-circuito, o que a gente vai fazer vai ser ligar o nosso secundário em curto. Então, a gente vai medir a tensão V1 aplicada, a gente vai medir qual é a potência P1 dissipada e a gente vai medir qual é essa corrente de curto-circuito. Lembrando que esses aqui são os nossos parâmetros R1, X1, Rm, Xm, que são o ramo de magnetização, o R2 e o X2 linha, porque a gente rebateu tudo para o lado do primário aqui. Então, com esse modelo, a gente pode determinar o R1, o R2, o X1 e o X2 linha. Como é que vai ser isso? Olha só. Primeira coisa, tu vai ter que perceber que nesse ensaio, como a gente está em curto-circuito aqui, e como essas duas resistências, impedâncias, são muito menores do que esse nosso ramo de magnetização, quando a gente faz uma impedância equivalente, essa aqui é praticamente desprezada, porque sempre uma impedância em paralelo é menor do que a menor impedância. Então, ela vai ser menor que essa aqui. Portanto, a gente vai desprezar o nosso ramo de magnetização nesse ensaio de curto-circuito. Outro jeito de tu ver isso é o seguinte, ó, vamos calcular qual é a resistência equivalente vista aqui pelo terminal do primário. Então, ela vai ser essas duas aqui, a soma, lembrando que nas nossas indutâncias a gente sempre tem aquele J, né? Então vai ser R1 mais JX1 mais o paralelo entre esses dois aqui. Eu vou chamar esses dois em paralelo de Zφ, e daí a gente vai chegar na seguinte expressão, ó, Zφ R2' mais X2J' sobre a soma deles, que é Zφ R2' JX2'. Agora, se o Zφ é muito grande perante esses dois aqui, a gente pode aproximar isso aqui por Zφ, e aí isso aqui vai cortar com isso aqui. Portanto, a nossa impedância equivalente vai ser R1 mais R2' mais J, X1 mais X2', que a gente vai chamar aqui então de R equivalente e X equivalente. Agora, com aqueles valores que a gente mediu, a gente pode calcular esses quatro parâmetros aqui. Como? Olha só. Primeiro, nota que a resistência, a impedância equivalente desse circuito aqui, vista por esse terminal, vai ser V1 dividido por esse I1 aqui. Só que se a gente está desprezando esse ramo, então esse I1 é igual à corrente de curto-circuito. Portanto, a gente pode escrever o seguinte, ó, que a impedância equivalente também é escrita por V1 sobre o ICC. Lembra que V1 e ICC são valores conhecidos. Além disso, a potência que está sendo dissipada nesse circuito, olha só, lembra que a potência que é medida aqui é aquela potência em watts, portanto ela só está ligada às resistências do circuito. A potência dissipada então vai ser R1 vezes ICC ao quadrado mais R2 vezes ICC ao quadrado. Portanto, a gente pode escrever que R1 mais R2' é igual a P
sobre ICC ao quadrado. Agora, a gente vai fazer isso aqui igual ao nosso R equivalente lá. Portanto, esse R equivalente a gente já descobriu. Falta descobrir o X equivalente. E para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, que o módulo do Z equivalente, ele pode ser calculado da seguinte maneira. Ele é o R equivalente ao quadrado mais o X equivalente ao quadrado. Portanto, a gente pode calcular o X como sendo a raiz do Z ao quadrado menos o R equivalente ao quadrado. E esse Z equivalente ao quadrado a gente sabe o valor, o R equivalente a gente sabe o valor porque a gente já calculou. Agora, basta a gente chegar em valores para R1, R2', X1 e X2'. Isso aí é feito do jeito mais fácil possível. A gente assume que eles são iguais. Então, se R1 é igual a R2', então isso aqui vai ser o R equivalente dividido por 2. E a mesma coisa tu vai fazer com o X equivalente. Então, o X1 é igual ao X2', que é igual ao X equivalente, dividido por 2. E aí a gente chegou nos valores de X1, X2', R1 e R2'. E esse é o nosso ensaio de curto-circuito. É assim que num transformador, na realidade, tu vai descobrir os parâmetros dele. Agora, no outro ensaio, que é o ensaio de circuito aberto, que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai definir os valores de Rm e de Xm, e aí a gente vai ter um transformador com modelo completo aí. Era isso aí então, e até a próxima aula.